A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 14, dia 10 de abril de 2026. Dali sobe um vento do inferno que enche suas velas. Portanto, no texto, por que a sentença contra uma obra maligna não é executada rapidamente? Portanto, o coração dos filhos dos homens está totalmente disposto a praticar o mal. 2. Sua prosperidade no mundo os endurece. Salmo 73, 5, 6. Eles não estão em aflição como os outros homens e mulheres, nem são atormentados como os outros homens e mulheres. Portanto, o orgulho os cerca como uma cadeia, a violência os cobre como uma peça de vestuário. Quanto mais quente o sol brilha, o barro se torna mais duro, e quanto mais quente o sol da prosperidade mundana brilha sobre o pecador, entregue às suas próprias luxúrias e ao poder de Satanás, ele, como um monturro, se torna mais duro e envia o sabor mais ranque. 3. No trato suave da providência com eles, objetos, ocasiões e meios para fazer suas más obras são justamente colocados diante deles. Eles são tentados, lisonjeados e encorajados por outros. E assim a calorosa influência da providência sobre eles nas coisas externas, que deveria levá-los ao arrependimento, e por meio de suas próprias concupiscências, a qual eles são deixados, endurecidos e arruinados para eles. Provérbios 1:32. Para a conversão os simples os matarão, e a prosperidade dos tolos os destruirá. Estes são para eles como um vento forte para um navio sem lastro em uma tempestade. 4. Os meios adequados para verificá-los são, no justo julgamento de Deus, tornados ineficazes, e isso os endurece. Assim foi com Faraó. O milagre da vara transformada em serpente, águas em sangue, trazendo as rãs, parecia visão do Faraó feita pelos magos também. E assim eles se tornaram ineficazes para ele. 5. Por último, a adversidade e as desaprovações da providência sobre os piedosos sérios endurecem-nos. Jó 12, 4, 5, 6. Estes são melhorados pelo truque de Satanás, para o desprezo tanto do religioso quanto da religião. 2. Nesse método, Deus realiza uma obra de endurecimento sobre os espectadores ímpios. Portanto, há um ai do mundo por causa das ofensas. Mateus 18, 7. A generalidade dos homens e mulheres tem tão pouco senso de religião e percepção dos mistérios da providência que eles tendem a pensar que esse é o melhor caminho, que é o mais próspero. Provérbios 19, 4. Portanto, houve uma geração que precisaria fazer disso o padrão da religião. Jeremias 44, 17 e 18. Mas certamente faremos tudo o que sair da nossa boca para queimar incenso à rainha dos céus e oferecer-lhe libações, como temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Porque então tínhamos fartura de alimentos e estávamos bem, e não vimos mal algum, mas, já que deixamos de queimar incenso à rainha dos céus e libações para ela, temos desejado todas as coisas e fomos consumidos pela espada e pela fome. E assim
o Senhor, em sua santa providência, coloca esse método diante de homens e mulheres mundanos e carnais, no qual eles, por causa de sua própria cegueira deliberada, tropeçam para a sua própria ruína. Malaquias 3, 14, 15. Bem perdido. Em quinto lugar, o método geral da providência em administrar o mundo é suave para seus adversários e fiado para seus próprios filhos nesta vida. 1 Coríntios 15, 19. Se somente nesta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais miseráveis. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Esta é a regra geral, embora admita exceções, tanto no caso de um quanto no caso de outro. Os adversários de Deus às vezes se deparam com coisas afiadas, seus filhos com coisas suaves. Mas o curso geral é ordinário da providência e suave para o primeiro e agudo para o último. Isso aparece particularmente em duas coisas. 1. Os filhos de Deus são considerados mais baixos pela cabeça, no ponto de repreensões particularmente da providência, do que seus adversários. A. Deus percebe nitidamente muitas coisas em seus próprios, que ele passará em outros e maiores também. Por isso, disse Jó, se eu pecar, então você me marca, e você não me absolverá da minha iniquidade. Capítulo 10, 14. O provérbio comum vale aqui. É melhor um homem roubar um cavalo do que outro olhar por cima da cerca viva. Um filho de Deus muitas vezes paga mais caro por um pensamento vão do que outros por uma ação vil, por uma palavra precipitada, do que outros por blasfêmia e maldade inventada. Como Moisés foi inteligente por uma palavra não aconselhada. Salmo 106, 32, 33. Eles também o indignaram nas águas da contenda, de modo que foi mal a Moisés por causa deles, porque provocaram seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Compare Números 20, 10, 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, devemos ir buscar água desta rocha? E o Senhor falou a Moisés e Arão: por que não me crestes para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Portanto, não introduzirei esta congregação na terra que eles veem. Mas veja Salmo 73, 9 e 10. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Amém e amém.